Pai amado, estamos aqui mais uma vez, neste momento, para a exposição da Tua Palavra. As Escrituras, Senhor, revelam a Tua vontade, a Tua pessoa e as Tuas obras, o Teu caráter, os Teus atributos, aqueles que são possíveis ser conhecidos. Porque sabemos que o Senhor é tão grande, tão infinito, tão glorioso, que conhecimento humano nenhum dá conta dessa grandiosidade. Mas o Senhor se mostrou, mesmo que nós o conheçamos como por um espelho apenas, de forma frágil, mas é um conhecimento verdadeiro e suficiente para nos conceder a segurança eterna da qual nós depositamos a nossa fé. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua misericórdia, num Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado, fala conosco, fala com a Tua igreja, que cada um que está aqui hoje cresça mais um pouco na fé, cresça na confiança e principalmente no amor ao Senhor. E claro, Senhor, tudo isso com muita reverência e muito temor à Tua grandiosidade. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler aqui o Salmo 139, o do 7 ao 10. Nós vamos estar falando hoje sobre o Deus onipresente e a simplicidade de Deus. Quando falamos de simplicidade, estamos falando da unidade. Um Deus que não é composto, que não é dividido em partes, mas é único. Salmo 139, do 7 ao 10, é um texto poético, mas que retrata um Deus onipresente. Onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares e em tudo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Irmãos, nós podemos imaginar Deus como aquela pessoa extremamente grande que alcança todo o universo. Só que grandeza também é ocupação de espaço. Quando a Bíblia diz que Deus é onipresente, ela está dizendo que Deus é o Criador do espaço. Quarta-feira passada nós falamos que Deus é o Criador do tempo. E hoje estamos dizendo que Deus é o Criador do espaço. Deus é o Criador do onde, Deus é o Criador do ali, Deus é o Criador do aqui, Deus é o Criador do perto, Deus é o Criador do longe, Deus é o Criador do distante, o mais distante, Ele é o Criador. Ele é o Criador do próximo, mais próximo, mais próximo e mais próximo. Então Deus não é detido por nada em termos de espaço. Gênesis 1:1 fala que Deus criou os céus, criou a terra, criou o tempo, criou o espaço, criou o universo, criou tudo, criou a matéria que não existia. E essa que é a grande pergunta: como imaginar um Deus? Como imaginar um Deus que não tem matéria por ser o criador da matéria, um Deus que não tem espaço por ser o criador do espaço, um Deus que não tem tempo por ser o criador do tempo, um Deus eterno, na mais absoluta grandiosidade da palavra eterna, na infinitude do seu ser.
E isso, claro que ultrapassa e muito, e muito, e muito o que nós podemos imaginar. Porque nós sempre pensamos no onde. Nós pensamos no quando, no antes, no depois. A nossa cabeça sempre será assim. Sempre haverá antes, sempre haverá depois, sempre haverá quando, sempre haverá onde, sempre haverá ali, sempre haverá aqui, porque é assim que funciona a nossa mente. Nós fomos criados no tempo e no espaço, e não temos como fugir disso. Mas Deus não. Deus não. É por isso que quando se fala de Deus, algumas coisas precisam estar bem claras na nossa mente. Não existe lugar neste universo em que Deus não esteja presente. Não existe nada, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, que Deus não esteja presente. Ele é o Criador. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Qualquer lugar que se possa dizer onde, Deus lá está. Muitas vezes tentamos imaginar Deus como um homem muito grande ou como uma força espalhada pelo universo. A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, está em todo lugar. Ele é uno, não é dividido em partes. Entender esses atributos muda a forma como oramos, como fugimos do pecado e como o adoramos. 1 Reis 8:27, quando Salomão construiu o templo, e olha que coisa, ele construiu o templo para adorar a Deus. Ele reconheceu essa grandiosidade de Deus. Estava lá inaugurado um momento de alegria, e olha que o templo era muito bonito, grande, bonito, formoso, um marco para a história de Israel, um local para a nação de Israel se encontrar e adorar. Olha que importante isso. O templo no mundo antigo era local de adoração, de oração, de encontro, de comunhão, de festividade, de alegria, de família, de passeio, de turismo. Era o local onde a vida antiga acontecia. Era onde as pessoas iam. E era o local em que Deus havia dito para Salomão que ele se faria presente. Mas olha o que o Salomão percebeu. Claro, o Espírito Santo, a iluminação do Espírito que faz com que uma pessoa se expresse dessa forma. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? E que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Olha a percepção que ele tem. Um templo feito por mãos humanas não contém a grandiosidade, a infinitude, o esplendor do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus disse que iria habitar ali. E assim ele o fez. Deus preenche os céus e a terra. Não tem esconderijo para pessoa nenhuma. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Não é que ele é mais perto e mais longe. Ele é perto e longe. Ah, o Deus está perto de mim? Tá. Ele está longe de mim? Tá. Deus está distante de mim? Tá. Deus está lá no alto céus? Está. Deus está aqui? Está. Deus está lá fora? Está. Ele está perto e longe, porque para ele não tem lugar. Para ele não tem espaço que o contenha. Não tem universo, não tem distância em que ele não esteja presente. O Jeremias percebeu isso no seu capítulo 23, nos versículos 23 e 24, quando ele diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos
de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tem uma frase famosa do Abraham Kuyper, que foi um grande teólogo holandês, e ele fala da providência de Deus, mas reflete também essa onipresença. Ele diz assim: não há nada no universo, não há a menor partícula do universo que Deus não diga é meu. Ele é o Criador, então Ele é o dono. Ele é o Criador, então Ele é o Senhor. Ele é o Criador, então Ele é o soberano. É esse Deus que nós servimos. É incrível como a nossa mente humana, pela falta de temor, muitas vezes achando que Deus não está vendo, não está olhando ou não está presente nas nossas mais absurdas ações que nós fazemos neste mundo. Às vezes tem pessoas que acham que podem, de alguma forma, esconder alguma coisa de Deus. De Deus nada pode ser escondido, de Deus nada pode ser ocultado, porque Deus, além de saber tudo, que eu já disse isso para vocês, nós já falamos isso, Deus sabe de tudo, passado, presente, futuro. A mente de Deus é a mente perfeita. Deus não perde memória, Deus não tem esses problemas. Além de saber tudo, por ser onisciente, Ele também está presente em tudo. Mas Ele é Criador. Estar presente não quer dizer que Deus seja as coisas presentes. Não, Ele está presente porque Ele o criou, porque Ele o fez. Mínimo cantinho da nossa vida, Deus está lá. A presença total de Deus em cada ponto. Isso que é importante, tá? Olha isso aqui agora. Deus não está em parte aqui e em parte lá fora. Deus não tem parte de Deus que está nessa igreja e outro pedacinho de Deus na Assembleia de Deus que tem aqui perto, ou na igreja lá da Coreia do Sul, ou da Coreia do Norte, nem tem igreja direito, né? Ou nos pequeninos irmãos da Coreia do Norte, que os resquícios, né, de cristãos que existem nesses lugares. É Deus total em todo lugar. Vocês ouviram? É Deus completamente Deus em todo lugar. Sabe aquela coisa? Nós até falamos no senso comum. Senso comum é coisa que a gente aprende a falar do dia a dia, vai passando de geração em geração, e a gente vai aceitando isso. Nós falamos isso, mas irmãos, preste atenção. Nós podemos orar de madrugada. Mas essa ideia de fila menor não quer dizer nada para Deus. Você pode orar de madrugada, é bom para você. Você está se disciplinando. Para a minha vida é muito bom levantar de madrugada e falar, mesmo se você fala assim, Senhor, eu estou cansado, eu estou com sono, mas o Senhor é mais importante que o meu cansaço e que o meu sono, então eu vou dedicar um tempinho da minha madrugada pelo Senhor. Deus recebe isso, irmãos. Deus se alegra com isso. Mas pode ficar tranquilo, se você estiver num ônibus lotado, com um monte de gente gritando, se você clamar ao Senhor, Ele ouve com a mesma nitidez, com a mesma qualidade do que na madrugada silenciosa. E Ele percebe o seu coração igualmente em qualquer desses lugares. Ele percebe a sua aflição igualmente em qualquer lugar. Irmãos, é só lembrar onde Jonas orou. Ou aquele grande peixe que estava no mar, estava andando na superfície. Não, ele estava nas profundezas dos mares. Estava nas profundezas dos mares. E provavelmente Jonas não estava nem confortável nesse lugar. Poderia estar sofrendo lá dentro. Mas de lá ele clamou e de lá Deus ouviu. As ondas do mar não fez com que a nitidez de Deus fosse menor.
para a oração dele. Porque Deus está lá no fundo do mar. Deus está lá no fundo do oceano. Assim como Ele está na terra. Então, o ser inteiro de Deus está presente em cada ponto do universo. Deus está inteiramente aqui, e inteiramente ali, e inteiramente acolá. Inteiro. Completo. E é assim que Ele vê, e é assim que Ele se apresenta. Isso quebra uma outra coisa do nosso senso comum. Mais uma vez, nós temos essa sensação é nossa, meus irmãos. Isso mostra que nós somos humanos e somos limitados, mas não existe nenhuma oração que não passe do teto. Todas passam. Ai, Senhor, parece que a minha oração não passou do teto. Passou. E melhor, vamos falar bem, mesmo que não tivesse passado, Deus escuta aqui. Ele ouve aqui. É claro que diante da poesia, diante da beleza dos escritores bíblicos, porque, irmãos, os escritores bíblicos são sábios, viu? Muito sábios, muito sábios. E eles sabem como escrever de forma que enche os nossos olhos de beleza. As escrituras são palavra de Deus, é o poder de Deus para nós, quando nós ouvimos, mas tem beleza artística, tem beleza literária, faz os nossos olhos brilharem, nós imaginamos mundos quando nós lemos as Escrituras. É por isso que os escritores falam assim, olha, o anjo vem, e como se fosse um incenso, pega a tua oração e leva para Deus no céu. Não quer dizer que Deus só vai ouvir quando ela chegar lá. Não, isso é para trazer beleza, para dizer que os anjos estão a serviço de Deus, e para dizer que as nossas orações, quando feitas conforme a vontade de Deus, elas chegam a Deus como um cheiro suave, como um perfume agradável ao nosso Deus. Isso faz a gente imaginar, faz a gente sentir, faz com que nós enxergamos coisas que são belas aos nossos olhos. Mas olhem, não se espantem, porque assim como os escritores sabem escrever sobre beleza, eles também sabem escrever sobre terror. Não se iludam achando que os escritores não sabem descrever a grandiosidade de Deus, a presença de Deus, também quando se trata de punir. São os mesmos escritores. Todos foram usados por Deus. Todos foram iluminados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todo ser, disse em Atos, numa das pregações do apóstolo Paulo, de forma muito linda, e esse texto é texto áureo da minha vida, isso eu creio assim de todo o meu coração, por ser pequeno e falar muita coisa, muita coisa. Eu posso pregar nesse pedaço, pregar. Está em Atos 17, 28. Só a parte A. É uma pregação completa. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você só vive, você só se move e você só existe por causa de Deus. Deus nunca deixa de estar presente na vida de ninguém. Deus está presente no mais vil incrédulo, sim. Mas que presença tem lá? A presença sustentadora. É a presença graciosa? É a graça comum. É a presença salvadora? Essa não é. É a presença sustentadora. Porque esse universo só existe, só tem sustentação, porque Deus o sustenta. Se Deus deixar de estar presente, não tem existência. Se Deus deixar de estar presente, não tem vida.
Se Deus deixar de estar presente, não tem movimento. Então, não há... Sabe aquela fala? Olha, cuidado, não vai para lá que Deus não está lá. Deus está. Ele sempre está. Porém, o estar de Deus, a presença de Deus, não precisa ser de forma, vamos dizer assim, essas percepções e as ações presentes de Deus, aí não são iguais. Aí não. A presença de Deus na igreja é igual à presença de Deus no mundo? Não, não é igual. Porque aqui é uma presença salvadora. É uma presença graciosa. É uma presença abençoadora. Mas é presença. Deus é diferente da criação. Deus não é a criação. A criação não é Deus. Ela não é Deus. Deus é separado dela. Deus está presente nela. Ele se faz presente. Ele atua. Ele estende a mão. A mão dele está constantemente estendida sobre a sua criação. Mas ele não é confundido com ela. Ele é criador dela. Ele não pode ser misturado com absolutamente nada. Nada. Agora, irmãos, olha o que eu vou falar para vocês. Tem uma analogia que ela não é perfeita, mas ela ajuda. Pensa numa esponja cheia de água. Você vai ver a água em toda a esponja. Mas a água não é a esponja. Só que é claro, só que a gente às vezes consegue perceber o que é água e o que é esponja. Tem lugar que só tem água e tem lugar que só tem esponja. Então não é perfeito. Né? Não há lugar em que Deus esteja presente nesse mundo. Então, ajuda a entender, mas não é perfeita. Agora, Deus ele está presente em todo lugar. Mas ele age de modo diferente dependendo da situação. É aí que a gente tem que lembrar. É aqui que a coisa muda. E isso aqui tem que nos fazer ser reverentes, ter temor e amá-lo mais. Porque a ação de Deus, dependendo do lugar, dependendo da circunstância, não é a mesma. A ação. O Deus atuante. Porque ele está sempre atuante. E dependendo da situação e da circunstância, essa ação de Deus se dará de forma diferente. Mas lembre, é o Deus inteiro. É o Deus completo, porque ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, não se assustem, tá? Mas Deus está no inferno. Só que a presença de Deus lá é a presença do juízo. É a presença da punição. É a presença da recompensa pelo mal que foi feito. Vocês entenderam? Não é a presença salvadora. É a presença do juízo. É a presença do julgamento. É a presença de um Deus justo e reto, que não tem o culpado por inocente. Isso é justiça. Inclusive é amor. Vocês entenderam? Ficou claro isso aqui? Não há lugar em que Deus não esteja. Ele é criador. Irmãos, o Amós, eu costumo dizer para vocês, eu vou falar para vocês uma coisa. Esse profeta não media palavras. Pense no profeta que tinha um falar firme. E ele refletia a realidade na sua grandiosidade. Ele era diferente, por exemplo, do Oséias, que falava de uma forma mais tranquila, que pregava também, falava do juízo, mas ele falava de uma forma mais tranquila. O Amós não. O Amós, é só você ler os dois textos, são dois profetas que pregaram no Reino do Norte. Você olha os dois textos, vocês vão ver que eles não falaram igual. Falaram do mesmo juízo, mas a linguagem de ambos muda muito. Olha a expressão que ele fala dessa presença julgadora de Deus, dessa presença punitiva de Deus. Porque tem gente que acha assim, mas Deus não pune ninguém. Gente, ele é Deus. Ele faz o que ele quer.
Nós não somos mais importantes que Ele. Nós somos importantes para Ele, mas não mais importantes do que Ele. Vocês entenderam? Nós somos importantes para Deus, porque Ele nos criou. Mas nós não somos mais importantes que o próprio Deus. Quando nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, nós não temos problemas com textos como esse que eu vou ler agora. Porque são, do ponto de vista, para quem coloca o ser humano no ápice da existência, vai dizer, não, aí vai ter que amenizar o texto aqui. Mas o Amós não estava nem aí. Foi o que o Espírito Santo mandou falar, ele falou. Foi o que o Espírito Santo orientou a falar. E era assim que ele cria em Deus. Isso gerava temor, reverência e, claro, amor. Olha o que ele fala. Vi, no 9, tá? É do 1 ao 4. Vi o Senhor, que estava em pé, junto ao altar. Ele me disse, batam nos capitéis das colunas, porque os umbrais merecem a tremer, e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles, e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Que texto, né? Que texto? Está nas Escrituras, meus irmãos. E esse texto não é anulado. Esse texto mostra que Deus pune o pecado. Deus pune a injustiça. Deus pune a rebeldia. Como nós devemos temê-lo? Como nós devemos reverenciá-lo? Como nós nos distanciamos de Deus porque achamos que Deus é aquele bom velhinho passando a mão na cabeça de todo mundo. Não. Não. Deus é o soberano, o criador do universo. Irmãos, é claro que isso aqui não está falando que Deus faz o mal, não, está falando que Deus faz o juízo. E esse juízo, às vezes, não é nada bom para as pessoas. É isso que ele está falando. Que os culpados são culpados. O culpado é culpado, acabou. E não tem como fugir. O culpado não foge da presença de Deus. A presença do juízo, a presença da justiça, tá? A presença da punição, a presença da recompensa pelo pecado, pela rebeldia, pela maledicência. É isso. Só tem um escape: o arrependimento. Essa é a presença da punição. E lá no Sheol, no Hades, que a Bíblia, os termos que a Bíblia usa para a punição das pessoas incrédulas, rebeldes e desobedientes ao Senhor, a presença de Deus lá é a presença do juízo, da justiça. É o Deus que nós servimos. Não tem espaço em que Ele não esteja presente. Mas ai do espaço onde a presença dEle é a presença do juízo, a presença do julgamento, a presença da punição. Ai daquele espaço. Ai do espaço em que a presença de Deus é a presença que recompensa o mal merecido. Mas é a presença dele. E a presença sustentadora, meus irmãos. Como eu disse para os irmãos, todo o universo,
toda a vida humana é sustentada, por isso que ele é onipresente, é isso, tá? Vocês entenderam? Se você disser que Deus não está no inferno, ele não é onipresente. Vocês entenderam? Vocês percebem que quando nós fazemos uma declaração de Deus, ela implica tudo. Por isso que nós temos que saber o que nós cremos. Se você diz, eu creio num Deus onipotente, quer dizer que não tem nada que ele não possa fazer. Se você crê, inclusive julgar, inclusive fazer juízo, ele é onipotente. Se você diz que Deus é onisciente, não tem nada que ele não saiba. Não tem nada que se esconda do seu conhecimento. Você tem que declarar isso. Isso é declaração de fé. E se você diz que Deus é onipresente, meus irmãos, aí não tem lugar que ele não esteja. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente crê. Isso é coerência. Isso é levar as últimas consequências à nossa fé. Senão a gente brinca, né? De ser cristão. A gente serve a Deus mais ou menos. A gente enxerga um Deus mais ou menos. E vamos vivendo mais ou menos. Deus não é mais ou menos. Deus, ele é completo. Ele é inteiro. Ele é perfeito. Olha o que Jó, do 12 ao 10. Vamos ver o Jó do 2 ao 10. Está assim. Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. É claro, se Deus está presente para trazer juízo, a presença dele está lá. Se Deus está presente para sustentar, agora você glorifica a Deus. Ele também está presente para abençoar. Vocês ouviram? É a mesma presença. Só que ele age diferente, em circunstância diferente. Mas é o mesmo Deus, o mesmo, gente. O mesmo Deus. Não é que Deus é bonzinho num lugar e no outro não. Não é isso. É o mesmo Deus completo, coerente. Ele é mesmo. Sabe a palavra mesmo? Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Não muda. Ele é constante. Ele é perfeito. E ele é completo. Deus, ele é tudo isso que eu falei ao mesmo tempo, com o mesmo vigor, com a mesma força, em todos os sermões que eu fizer. Deus não é parte amoroso e parte reto. Deus não é parte justiça e parte bondade. Não, Deus, ele é completamente justo, completamente santo, completamente amor, completamente luz, completamente eterno. Tudo tudo é Deus. Todos os atributos refletem Deus. Não partes de Deus, mas tudo. O Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Olha a presença abençoadora de Deus. Irmãos, Deus está aqui. Com a sua presença abençoadora. Deus está aqui com a sua presença graciosa. Deus está aqui com a sua presença amorosa. Deus está aqui com a sua presença misericordiosa. A presença graciosa, bondosa de Deus está aqui. É claro, irmãos, que quando a gente usa a palavra presença, é nisso que a gente pensa. Então, eu sempre oro, Senhor, que eu sinta a sua presença. Eu estou lembrando, eu não estou falando da presença punidora, pelo amor de Deus. Eu estou falando da presença abençoadora. Porque falou de presença de Deus, a gente lembra de bênção. E é verdade. A maioria dos versículos que falam a imensa maioria dos versículos na Bíblia que falam da presença de Deus é a presença abençoadora. Tem muito mais versículo falando disso. Que Deus está presente para abençoar. Mas não anula a presença sustentadora e nem a presença punitiva ou a presença julgadora. Quando se fala, eu disse para vocês que a presença punitiva está onde? No inferno. Mas e a presença gloriosa? E a presença grandiosa?
E o lugar que Deus escolheu para manifestar de uma forma maior e mais plena a sua presença, a gente chama de céu. Não é isso? Lá está a presença onde Deus realiza toda a sua vontade. Onde nada é obstáculo, nem aqui nada é obstáculo a Ele. Mas aqui tem rebeldia, lá não. E é o lugar que Deus escolheu para habitar a sua presença gloriosa, a sua presença grandiosa, a sua presença redentora. Por isso que Ele coloca Jesus ao lado dele. Os céus, ou o céu, pode ser tanto no plural quanto no singular, é o lugar que Deus escolheu para ser o centro da manifestação da sua glória e da bênção máxima. A bênção máxima na vida de um ser humano se encontra no céu. A bênção máxima do amor de Deus está no céu. A presença dele está lá. Lá ela é mais sentida, lá ela é mais percebida, lá ela é mais gloriosa. Mas isso é percepção nossa, tá bom? Não quer dizer que Deus está mais lá e menos aqui. Não. Só quer dizer que Ele escolheu o céu para colocar lá, para habitar lá, de forma mais gloriosa, a sua presença. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Deus está longe dos ímpios no sentido de quê? Está longe no sentido de ouvir orações. É nesse sentido. É isso? Deus está longe por causa da presença do pecado, por causa da rebeldia. A presença abençoadora de Deus não está em quem vive uma vida de impiedade. A presença abençoadora de Deus não está em quem vive no pecado. A presença abençoadora, a presença gloriosa está no céu. A presença abençoadora está naquele que crê. É por isso que só abençoa quem é abençoado. Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Tudo que eu disse para os irmãos até aqui é o que a Bíblia fala sobre Deus. Vou quebrar outra coisa do senso comum hoje. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ok? Porque Deus não é partes. No Novo Testamento era o Deus da justiça e do juízo. No Novo Testamento é o Deus do amor. Senão Deus seria diferente. Senão Deus mudaria. Senão Deus seria mais ou menos uma coisa ou outra. Não. Isso é simplicidade, é unidade. Tudo. Deus ele é 100% amor. Ok? 100% retidão. 100% santidade. 100% justiça. 100% misericórdia. 100% eterno. 100% espírito. 100% onipresente. É a forma que eu estou tentando aqui explicar para vocês. É assim que eu consigo explicar. Espero que você esteja entendendo. Deus, ele é completo em todas as suas qualidades. Não tem uma maior e menor. Isso não aconteceu nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Mas nós percebemos mais por causa das situações diferentes que há entre o Antigo e o Novo. Aí tudo bem. Mas isso é a nossa percepção. É assim que nós observamos. Mas Deus, ele é constante, perfeito e completo.
Eu vou ler o último versículo que vai mostrar esses dois lados. O Êxodo 34, 6 e o 7. Diz assim, olha, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Preste atenção, olha. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vocês viram? É o mesmo Deus. É o Deus compassivo, ele é 100% compassivo, é o Deus bondoso, 100% bondoso, é o Deus tardio em irar-se, 100% tardio em irar-se, é o Deus grande em misericórdia e fidelidade, 100% grande em misericórdia e fidelidade, é o Deus que guarda a misericórdia, que perdoa 100% a maldade, que perdoa 100% a transgressão, que perdoa 100% o pecado, é o Deus que 100% não inocenta o culpado. Olha aí, é o mesmo. E 100% visita a iniquidade. E não importa se essa iniquidade durar 3 gerações, está dizendo, isso aqui quer dizer, irmãos, que as pessoas às vezes vivem muito. É isso. Tem pessoa que vive no pecado e vai ver neto, vai ver bisneto, e está lá no pecado. É isso que está dizendo aqui. Então, se você viver no pecado e ver seus bisnetos no pecado, se você viver tudo isso, ainda assim, Deus vai visitar isso. Isso vai ser cobrado. Vocês entenderam? Porque às vezes a gente pensa assim, para encerrar, vaso ruim não quebra. Às vezes a gente pensa assim, e acha que Deus está sendo injusto. Não! Se viver mais, significa que a visitação de Deus ainda será acompanhada. Tudo será cobrado. Tudo será requerido. E olha da pessoa que chegou a ver bisneto e teve uma vida ímpia. O que ela vai falar para Deus? Que justificativa ela vai ter para falar? Porque se viveu mais, provavelmente teve mais oportunidades. E ainda assim não se arrependeu. Irmãos, a única forma de escapar da presença julgadora de Deus é encontrar a presença perdoadora dele. É só lá. Só a presença perdoadora dá fim à presença julgadora. Então nunca esqueça disso. E vamos ficar na presença do perdão, na presença da graça, na presença da bênção. Pai amado, te louvamos, Senhor. Sabemos que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais aprendemos sobre o Senhor, faz com que o nosso olhar, a nossa mente e a nossa fé alcance dimensões, ó Pai, que até então nós não havíamos percebido. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos mostrado o tamanho da tua grandiosidade. Claro, Senhor, que é o que nós podemos perceber. Claro, Senhor, que é o que a gente sente, né, ao ler a tua palavra. Às vezes, Senhor, temos que simplesmente nos dobrar os nossos joelhos. Dobrar os nossos joelhos e saber que grande, imenso, infinito, poderoso, criador, soberano é só o Senhor. E isto, Senhor, tem que nos trazer muita paz. Muita paz. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Mundo seja espiritual ou material, que o Senhor não esteja presente. O Senhor não conhece só as nossas palavras. O Senhor conhece as intenções dos nossos corações. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Porque foi o Senhor que nos criou. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor está presente em tudo. Senhor, que isso nos dê mais temor. Aumenta o temor dos teus filhos e das tuas filhas. E aumenta o meu temor a ti. Temor, Senhor. Temor verdadeiro. Reverência verdadeira. E saber, Senhor,
que a nossa vida é tua. E não tem segurança maior. Não tem segurança maior. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos.